Em março, quando a bolsa caiu e ninguém sabia quando ia voltar, em abril ela começou a subir um pouquinho. Eu tenho alguns amigos que começaram a fazer aportes em abril, maio, junho, quando a bolsa estava subindo. Então, eles não pegaram a base da queda, mas pegaram o início. E isso é importante, por quê? Porque ela vai estar subindo. Então, quem pegou a bolsa lá a 70 mil pontos, a bolsa já está a 112, 114, já subiu 40 mil pontos. Se você considerar de 60 mil para 110, no caso dá 50, você quase dobrou. Se você tinha 100 mil reais, você foi para 180 mil. Assim, ó, nessa reserva de oportunidade. Você tinha um dinheirinho lá guardado e foi. Outra coisa que é interessante vocês pensarem sempre quando tem reserva de emergência. Os grandes bancos, nem sempre eles pagam 100% do CDB. Então é interessante que você coloque em algum banco que te pague no mínimo 100% do CDB. Aí vem aquela velha história das tarifas, né? Aí vou dar uma dica para você, banco digital. Banco digital você não paga um centavo de nada. Você não paga um centavo de nada, nem de extrato, nem de saldo, nem de tarifa, nem de transferência. E tem o Pix. Quem não viu o meu vídeo do Pix, procura lá, J. César Investimentos, Pix. Eu explico tudo direitinho do que é o Pix, que é uma maravilha, é a revolução depois da TED, que veio no sistema de pagamentos brasileiro, naquela primeira fase, e agora ele está melhorando. E agora o Pix, a vantagem do Pix, você pode fazer transferência sábado, domingo, feriado, à noite, de manhã, de madrugada. Não tem mais aquela história do cara tá te devendo e diz, aí, o banco tá fechado. Não tem mais isso. Ele pode transferir a qualquer momento para você. Tá bom? E aí, assim, uma dica de bancos que vocês podem ter o CDB acima dos 100% do DI. Tem Deicoval, tem ABC, tem Sofisa. Então vocês podem dar uma olhada nesses bancos. O Nubank, que é um banco digital, ele paga 100% do CDB na conta corrente. Então esse dinheiro também pode estar na sua reserva de emergência. Tesouro Selic. Vou explicar para vocês por que o Tesouro Selic ele pode estar na reserva de emergência. O Tesouro Selic ele pode estar na reserva de emergência porque ele é linear. Ele vai estar sempre subindo. O Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, eles não. Todo dia ele pode estar subindo ou descendo, porque é uma coisa chamada ajuste a valor de mercado. Lembram que eu falei dos juros? Quando o juro sobe e o preço desce? Pode acontecer exatamente isso. O juro está subindo, o preço está caindo. E aí vocês têm que ter cuidado com o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. Se comprarem, tente levar até o vencimento. Não tente resgatar antes, porque se você resgatar, você pode pegar um valor menor do que o que você colocou. Então, para isso, qual é o tesouro que é garantido para a reserva de emergência? É o Tesouro Selic, porque ele vai estar subindo linear. Ocorre, mas assim, é uma coisa muito difícil do Tesouro Selic fazer um ajuste no valor do mercado, mas isso é muito raro. Isso ocorreu em setembro desse ano por conta dessa pandemia, mas isso é raro. O Tesouro Selic é menos volátil do que os outros. Então, isso é renda fixa, ok? Procurem sempre, em relação ao CDI, percentual acima de 100% de CDI. Se for para longo prazo, tem 120%. Longo prazo que eu falo é 1 ano, 2 anos. Procure sempre acima de 120%. Existem bancos que te dão isso, tá? Vamos para ações. Ações assim, tem um termo chamado stock picking, que são as ações que têm maior potencial de crescimento. Para esse momento que nós estamos vivendo hoje, existe uma série de ações de determinados setores que eles não voltaram ao patamar antes da crise. Vamos lá. Primeiro, é o setor financeiro. Os bancos, eles saíram no início do ano, eles estavam na crista da onda. Quando veio a pandemia em março, eles despencaram. E eles estão reagindo, só que existe ainda um gap.
que eu até peguei para vocês aqui uns dados só para vocês terem ideia. Ó, o Banco do Brasil faltam 28% ainda para ele voltar ao que ele estava antes da crise. O Bradesco 22%, o Itaú 17% e o Santander 10%. Se você quer investir em alguma ação, ter algum risco, mas que a probabilidade é de se ter um ganho ao longo de 2021, esse setor bancário é uma oportunidade. Outro, o varejo físico. Varejo físico entra shopping, lojas de magazine, tipo C&A, Hering, Marisa, Renner. Qual é a tendência? Com a vacinação, e aí, todo cuidado é pouco aqui no Brasil, que a gente não sabe ainda quando vem essa bendita vacina, mas a tendência é que as pessoas voltem a frequentar shopping center, as pessoas voltem a frequentar essas lojas de varejo, de magazine, feito C&A, Hering, Marisa, Renner, etc. E eles ainda estão descontados, que é o que a gente fala no mercado. Descontado é quando o preço dele hoje vale X, por exemplo. Tem uma determinada empresa que o preço dela é de 1 bilhão, só que no mercado está 800 milhões. Então existe um gap para ela subir ainda, para ela chegar no valor que ela vale realmente. E assim, nessas empresas e nos shoppings, eles despencaram igual os bancos, eles não conseguiram ainda voltar ao patamar pré-crise. Então é uma oportunidade também, deixo claro que também é risco, ainda é risco, mas existe uma oportunidade. E aí você pode pegar um pedacinho do que você tem, sei lá, 10% do que você investe e fazer isso. Colocar em ações, por exemplo. Os shoppings, assim, existem 3 na Bolsa, que é Iguatemi, Multiplan e BR Mall. O Iguatemi dispensa comentários, todo mundo sabe, Iguatemi tem o nome Iguatemi. São raros do grupo que não tem o nome Iguatemi. Aí tem o Multiplan. Multiplan, ele tem o Barra no Rio, tem o Morumbi em São Paulo, BH, o Parque Shopping aqui em Brasília. E o Multiplan é um que tem 4 bolinhas assim, verdes. E tem o BR Mall. O BR Mall, ele é do Shopping Tijuca, do Shopping Center Recife, do Jardim Sul, lá em São Paulo, Vila Lobos, o Shopping de Goiânia. Então, eles caíram e não voltaram ao patamar pré-crise. Então, existe aquilo que eu falei, o stock picking deles voltarem, eles têm potencial de retornar ao que estava antes da crise. Eu vou falar de uma outra coisa chamada ETF. ETFs são fundos de índice, também são negociados na Bolsa. Por exemplo, existe um chamado BOVA11, que são das maiores companhias da Bolsa de Valores, cerca de 60 companhias, 70 por aí. E ele acompanha o índice da Bolsa, então quando a Bolsa sobe, esse índice também sobe. Qual é a vantagem disso? É que você não precisa colocar numa empresa específica. E aí é como se ele estivesse montando uma carteira só de empresas para você. E às vezes uma desce, a outra sobe, E quando a Bolsa está subindo, esse índice também está subindo. Existe um outro índice chamado Small Caps, que é de pequenas empresas. Essas pequenas empresas são as empresas que têm a tendência a ter um crescimento maior. Não são empresas que já estão consolidadas assim no mercado, que dizem, não, eu cheguei no meu ponto, por exemplo, Bradesco, Itaú e Santander, eles já têm a fatia de mercado deles, são empresas sólidas e consolidadas. As small caps são pequenas empresas que ainda estão em fase de crescimento, ainda estão crescendo. E aí existe um índice também para essas empresas que estão crescendo. Aí tem um outro índice interessante que é de dividendos. Eu vou explicar para vocês dividendos rapidamente. Dividendos é o que as empresas te pagam pelo lucro que elas obtiveram durante o trimestre. Então algumas empresas, elas pagam dividendos para você de forma trimestral. Tem outras que pagam semestrais, tem outras que pagam anual, mas elas, no estatuto, ela diz que do lucro, por exemplo, 60% eu vou pagar para os acionistas. Então eu vou pagar 60% do meu lucro
para os acionistas. Por exemplo, a Ambev paga 40% do lucro que ela tem para os acionistas. E isso é o que a gente chama de dividendos. E aí tem um outro índice que eu ia falar para vocês, que esse é ligado à Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Esse índice, que é o IVVB, ele é ligado a um índice americano chamado S&P 500. Esse S&P 500 são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Se são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, teoricamente as 500 maiores do mundo. Então, é um bom índice, porque para estar na Bolsa Americana, são empresas sólidas e muito confiáveis. São empresas que te dão uma certa garantia, te dão respaldo. Por exemplo, uma Coca-Cola, uma Colgate, Apple,